Você toma algum remédio todos os dias? Para a pressão, para o estômago, para a inflamação, para dormir melhor? Se a resposta for sim, preste muita atenção no que você vai ouvir agora, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu tratamento. Todo ano, milhões de brasileiros são diagnosticados com osteoporose. Muitos ficam chocados, afinal, nunca caíram de uma altura absurda, nunca tiveram um acidente grave. E ainda assim, o osso quebrou, com um movimento simples, uma torção, uma queda da própria altura. Como isso é possível? A resposta, na maioria dos casos, está dentro do próprio armário de remédios. Medicamentos que você toma há anos com receita médica, com confiança total, podem estar corroendo silenciosamente a estrutura dos seus ossos, sem dor, sem aviso, sem nenhum sinal visível, até que seja tarde demais. O Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com osteoporose e esse número cresce a cada ano. O que poucos sabem é que boa parte desses casos tem relação direta com o uso prolongado de determinados medicamentos. Não é exagero. Está na literatura científica, está nos estudos e está, infelizmente, fora do conhecimento da maioria das pessoas que mais precisa saber disso. Neste vídeo, você vai entender exatamente quais são esses remédios, como eles agem no seu corpo, quais os sinais de alerta que você precisa observar e, o mais importante, o que fazer para se proteger sem abrir mão do tratamento que você precisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo que pode literalmente salvar a sua saúde, já deixa o seu like agora e compartilha com alguém que toma remédio diariamente. Pode ser a informação mais importante que essa pessoa vai receber hoje. O inimigo invisível. Como esse remédio age nos seus ossos, sem você perceber. Vamos começar pelo começo, entendendo o que acontece dentro do seu corpo. Os ossos não são estruturas mortas, como muita gente imagina. Eles estão em constante renovação. Todos os dias, células chamadas osteoclastos destroem pequenas partes do tecido ósseo antigo e células chamadas osteoblastos criam um osso novo no lugar. Esse processo se chama remodelação óssea e ele mantém o esqueleto forte, denso e funcional ao longo da vida. O problema começa quando algum fator externo desequilibra essa balança. E é exatamente isso que certos medicamentos fazem, de formas diferentes, mas com o mesmo resultado devastador. Eles aceleram a destruição óssea, bloqueiam a construção de novo tecido, ou impedem que o corpo absorva os nutrientes essenciais para manter os ossos saudáveis. O exemplo mais estudado e mais preocupante são os corticosteroides. Remédios como prednisona e dexametasona são amplamente utilizados no tratamento de doenças como asma, artrite reumatoide, lúpus, doenças inflamatórias intestinais e diversas condições autoimunes. São medicamentos poderosos e, em muitos casos, indispensáveis. Mas existe um preço que o seu esqueleto paga em silêncio por esse uso prolongado. Os corticosteroides agem diretamente sobre os osteoblastos, as células responsáveis por construir osso novo, reduzindo drasticamente a sua atividade. Ao mesmo tempo, aumentam a atividade dos osteoclastos, que continuam destruindo o tecido ósseo normalmente. O resultado é uma perda acelerada de densidade óssea, que pode acontecer já nos primeiros 3 a 6 meses de uso contínuo. Estudos mostram que pacientes em uso prolongado de corticosteroides têm um risco até 5 vezes maior de fraturas em comparação com pessoas que não usam esses medicamentos. Mas os corticosteroides não estão sozinhos nessa lista. Existem outros mecanismos igualmente preocupantes. Alguns medicamentos interferem na absorção de cálcio no intestino, impedindo que esse mineral chegue até os ossos onde ele é necessário. Outros reduzem os níveis de vitamina D no organismo, uma vitamina absolutamente essencial para que o cálcio seja absorvido e depositado corretamente na estrutura óssea. Há ainda remédios que alteram o equilíbrio hormonal do corpo, e como os hormônios, especialmente o estrogênio e a testosterona, têm papel fundamental na manutenção da massa óssea, qualquer interferência nesse sistema pode ter consequências sérias. O que torna tudo isso ainda mais grave é a ausência de sintomas.
Ao contrário de uma inflamação que dói ou de uma infecção que dá febre, a perda óssea não avisa. Não há dor, não há sinal visível, não há nenhum indicador óbvio de que algo está errado, até o dia em que o osso simplesmente não aguenta mais. Uma fratura por fragilidade, como os médicos chamam, pode acontecer durante uma caminhada, ao se levantar da cama ou ao carregar uma sacola de compras. E é nesse momento que muitas pessoas descobrem pela primeira vez que seus ossos estavam sendo destruídos há anos. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para se proteger. E no próximo bloco, você vai descobrir quais são exatamente os remédios que mais preocupam os especialistas nesse sentido. Os remédios mais comuns, que estão destruindo sua densidade óssea. Agora mesmo, se você chegou até aqui, provavelmente já está se perguntando: será que o remédio que eu tomo está nessa lista? E é exatamente essa pergunta que eu quero responder agora, de forma clara e direta, sem rodeios. Os corticosteroides, como falamos, são os vilões mais conhecidos quando o assunto é saúde óssea. Mas eles estão longe de ser os únicos. Existe uma série de medicamentos amplamente utilizados no Brasil que carregam esse risco, e que a maioria das pessoas toma sem jamais ter recebido qualquer orientação sobre o impacto nos ossos. O primeiro grupo que merece atenção são os inibidores de bomba de prótons, conhecidos popularmente como omeprazol, pantoprazol e lansoprazol. São os remédios para o estômago mais vendidos no país. Muita gente os toma diariamente há anos, alguns sem nem ter mais uma prescrição médica ativa. O que poucos sabem é que o uso prolongado desses medicamentos reduz significativamente a acidez gástrica, e essa acidez é essencial para que o cálcio seja absorvido corretamente pelo intestino. Sem absorção adequada de cálcio, o corpo começa a retirar esse mineral diretamente dos ossos para manter as funções vitais do organismo. Estudos publicados no British Medical Journal mostraram que o uso contínuo de inibidores de bomba de prótons por mais de um ano está associado a um aumento de até 44% no risco de fratura de quadril. O segundo grupo são os anticonvulsivantes, usados no tratamento de epilepsia e também de algumas dores crônicas e transtornos de humor. Medicamentos como fenitoína, carbamazepina e ácido valproico aceleram o metabolismo da vitamina D no fígado, fazendo com que ela seja eliminada do organismo muito mais rápido do que deveria. Sem vitamina D em níveis adequados, o cálcio simplesmente não consegue ser depositado nos ossos, independentemente de quanto você consuma na alimentação ou em suplementos. O terceiro grupo que aparece com frequência nos estudos são os antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os famosos ISRS, como fluoxetina, sertralina e escitalopram. Pesquisas indicam que a serotonina tem um papel regulatório direto sobre as células ósseas e que o bloqueio do seu transporte por esses medicamentos pode reduzir a densidade mineral óssea ao longo do tempo. O risco aumenta consideravelmente em pessoas que fazem uso dessas substâncias por períodos superiores a 2 anos. Há ainda os medicamentos para diabetes do tipo 2, especificamente as tiazolidinedionas, como a pioglitazona. Elas agem redirecionando células-tronco, que normalmente se tornariam osteoblastos, aquelas células construtoras de osso, para se transformarem em células de gordura. É como se o medicamento desviasse a matéria-prima da construção óssea para outro fim, deixando o esqueleto sem o reforço necessário. Outro grupo que surpreende muita gente são os anticoagulantes, especialmente a heparina, utilizada em tratamentos prolongados. O uso contínuo de heparina interfere na atividade dos osteoblastos e pode causar perda significativa de massa óssea, especialmente em gestantes que precisam do medicamento por meses seguidos. Por fim, e talvez o mais subestimado de todos, estão os diuréticos de alça, como a furosemida, muito usados no tratamento de insuficiência cardíaca e hipertensão. Esses medicamentos aumentam a eliminação de cálcio pela urina. E quando o corpo perde cálcio com essa frequência,
ele inevitavelmente vai buscá-lo nos ossos. A lista é longa, e isso não significa que você deve parar qualquer um desses remédios por conta própria. Significa que você precisa estar informado, fazer as perguntas certas ao seu médico e monitorar a sua saúde óssea com atenção redobrada. Os sinais silenciosos de que seus ossos já estão sendo prejudicados. Aqui está um dos aspectos mais frustrantes e ao mesmo tempo mais perigosos da perda óssea. Ela não dói, pelo menos não no começo. E é justamente por isso que a osteoporose é chamada de doença silenciosa. Quando os sintomas finalmente aparecem de forma clara e inegável, o estrago já está feito há muito tempo. Mas isso não significa que o corpo fica completamente calado durante todo esse processo. Existem sinais, sutis, que muitas vezes são atribuídos ao cansaço, à idade ou ao estresse do dia a dia, quando na verdade estão comunicando algo muito mais sério. Aprender a reconhecê-los pode fazer toda a diferença entre agir a tempo ou descobrir o problema após uma fratura. O primeiro sinal que merece atenção é a diminuição da altura. Parece exagero, mas não é. Quando os ossos da coluna vertebral, as vértebras, começam a perder densidade, elas ficam mais suscetíveis a pequenas fraturas por compressão. Essas fraturas acontecem gradualmente, muitas vezes sem nenhuma dor intensa, e vão fazendo com que a pessoa literalmente encolha ao longo dos anos. Uma redução de 2 centímetros ou mais na altura ao longo da vida adulta é um sinal de alerta real, que poucos médicos checam com a frequência necessária e que muitos pacientes simplesmente ignoram por achar que é coisa da idade. Junto com isso, pode aparecer uma curvatura progressiva nas costas, especialmente na região torácica, aquela parte superior da coluna. Popularmente chamada de corcunda, essa curvatura tem nome clínico: cifose. Ela é resultado direto do colapso gradual das vértebras que perderam a sua estrutura óssea. Quando você vê uma pessoa mais velha com as costas muito curvadas para frente, em muitos casos está vendo as consequências visíveis de anos de perda óssea não tratada. Outro sinal que passa despercebido com frequência é a dor lombar crônica de baixa intensidade. Não aquela dor aguda que te impede de se mover, mas um desconforto persistente na região das costas que vai e volta, que piora depois de ficar muito tempo em pé ou sentado. Esse tipo de dor pode ser causado por microfraturas vertebrais que ocorrem sem nenhum trauma aparente. A pessoa acorda com dor e não sabe explicar o que fez para provocar aquilo, porque na verdade não fez nada. O osso simplesmente cedeu. Unhas quebradiças e queda de cabelo também podem entrar nessa equação. Quando o organismo está com deficiência crônica de cálcio e vitamina D, estruturas que dependem desses nutrientes começam a apresentar sinais de enfraquecimento. Não é um sinal exclusivo de problema ósseo, mas quando aparece junto com outros fatores de risco, merece investigação. Câimbras frequentes, especialmente à noite, são outro indicador que muitas vezes está associado a baixos níveis de cálcio e magnésio no organismo. As pessoas tomam suplemento de magnésio por conta própria. A cãibra passa por alguns dias e elas esquecem o assunto. Mas o problema de base continua lá silencioso. E então vem o sinal mais cruel de todos: a fratura. Uma fratura que acontece de forma desproporcional ao trauma sofrido. Escorregou no banheiro e quebrou o punho. Tossiu forte e fraturou uma costela. Deu um passo em falso e fraturou o quadril. Quando o trauma é pequeno e a lesão é grave, os médicos chamam isso de fratura por fragilidade. E ela é, na maioria dos casos, a primeira vez que o paciente descobre que tem osteoporose severa. A boa notícia é que existe um exame simples, indolor e rápido, que consegue medir com precisão a densidade mineral óssea antes que qualquer fratura aconteça. A densitometria óssea deveria ser parte da rotina de qualquer pessoa que usa medicamentos de longo prazo, especialmente os que acabamos de discutir. Se você nunca fez esse exame, este é o momento de conversar com o seu médico sobre isso. Quem corre mais risco? Os grupos que precisam redobrar a atenção. Se você chegou até aqui, já entende que a perda óssea induzida por medicamentos é um risco real e silencioso. Mas a verdade é que esse risco não é igual para todo mundo.
Existem grupos de pessoas para quem a combinação entre o uso de certos remédios e fatores biológicos, hormonais ou comportamentais cria um cenário particularmente perigoso. E se você se encaixa em algum desses grupos, o nível de atenção precisa ser ainda maior. O primeiro grupo e, sem dúvida, o mais afetado são as mulheres na pós-menopausa. Após a menopausa, os níveis de estrogênio caem drasticamente, e esse hormônio tem um papel protetor fundamental sobre os ossos. Ele freia a atividade dos osteoclastos, aquelas células que destroem o tecido ósseo. Sem estrogênio em quantidade suficiente, a destruição óssea acelera naturalmente. Quando essa condição já existente se soma ao uso de medicamentos que também prejudicam os ossos, o efeito é multiplicado. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que 1 em cada 3 mulheres acima dos 50 anos sofrerá ao menos uma fratura por osteoporose ao longo da vida. Para aquelas que usam corticosteroides ou inibidores de bomba de prótons de forma prolongada, esse risco sobe de forma significativa. O segundo grupo são os homens acima dos 60 anos. A osteoporose masculina é cronicamente subdiagnosticada porque existe um equívoco cultural de que essa é uma doença exclusivamente feminina. Não é. Os homens também perdem massa óssea com o envelhecimento, especialmente à medida que os níveis de testosterona diminuem. E quando esses homens fazem uso de medicamentos para a próstata, como os análogos do hormônio liberador de gonadotrofina, utilizados no tratamento do câncer de próstata, a queda dos níveis de testosterona é ainda mais abrupta, e a perda óssea que se segue pode ser severa e rápida. O terceiro grupo são pessoas com doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, lúpus, doença de Crohn e colite ulcerativa. Essas condições já causam, por si mesmas, um estado inflamatório crônico que prejudica a saúde óssea. Quando o tratamento dessas doenças envolve o uso prolongado de corticosteroides, que é frequente, o risco se potencializa ainda mais. É uma dupla ameaça: a doença de um lado e o remédio do outro, ambos atacando o mesmo alvo. Pessoas com baixo peso corporal também merecem atenção especial. O tecido adiposo produz uma pequena quantidade de estrogênio, e indivíduos muito magros, especialmente mulheres, têm naturalmente menos reserva hormonal para proteger os ossos. Além disso, ossos mais finos e leves já partem de uma base estrutural menor, o que os torna mais vulneráveis a qualquer fator adicional de perda óssea. Outro grupo que passa muito despercebido são os jovens adultos com doenças crônicas, que exigem tratamento medicamentoso desde cedo. Um jovem de 25 anos com epilepsia que usa anticonvulsivantes, ou um adulto de 30 anos com asma severa em uso contínuo de corticosteroides inalatórios em doses altas, pode chegar à meia-idade com uma densidade óssea muito abaixo do esperado para a sua faixa etária. O problema é que ninguém pensa em osteoporose quando o paciente é jovem, e os anos de uso medicamentoso vão passando sem qualquer monitoramento ósseo. Por fim, pessoas com histórico familiar de osteoporose ou fraturas precisam entender que a genética já as coloca em desvantagem. Se sua mãe ou avó teve fratura de quadril, ou foi diagnosticada com osteoporose, a sua predisposição é maior. E qualquer fator adicional de risco, como o uso prolongado dos medicamentos que mencionamos, deve ser tratado com muito mais seriedade. Independentemente do grupo ao qual você pertence, o recado é o mesmo. O conhecimento é a sua melhor defesa. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo extremamente prático e importante. O que fazer quando você precisa tomar esse remédio e simplesmente não pode parar? O que fazer? Se você precisa tomar esse remédio e não pode parar, essa é sem dúvida a pergunta que mais gera angústia em quem chega até aqui. Você reconheceu o risco, identificou o medicamento, talvez até se enquadrou em um dos grupos de risco do capítulo anterior. Mas o remédio que você toma é necessário. Seu médico prescreveu por uma razão séria. Parar por conta própria pode ser perigoso, em alguns casos até fatal. Então, o que fazer? A primeira e mais importante resposta é: não pare sozinho, mas também não fique em silêncio. Muitas pessoas saem do consultório com uma receita na mão
e nunca mais questionam aquele tratamento. Tomam o remédio por anos a fio, sem conversar sobre os efeitos colaterais de longo prazo, sem pedir exames complementares, sem discutir alternativas. Isso precisa mudar. Você tem o direito, e mais do que isso, o dever de ser um participante ativo do seu próprio tratamento. Na próxima consulta, pergunte diretamente ao seu médico: este medicamento pode afetar minha densidade óssea? Existe alguma alternativa com menor impacto nos ossos? Preciso fazer uma densitometria óssea como monitoramento? Essas perguntas não são inconvenientes. São necessárias. Um bom profissional vai recebê-las com respeito e vai trabalhar com você para encontrar o melhor caminho. Em muitos casos, a dose pode ser ajustada. Esse é um ponto crucial que a maioria das pessoas desconhece. Com os corticosteroides, por exemplo, a perda óssea está diretamente relacionada à dose e ao tempo de uso. Doses menores por períodos mais curtos causam um impacto significativamente menor nos ossos. Quando o médico sabe que você está preocupado com esse risco, ele pode trabalhar para encontrar a menor dose eficaz possível para controlar a sua condição, reduzindo o dano ao esqueleto sem comprometer o tratamento. Para alguns medicamentos, existem formulações alternativas que agem de forma mais localizada e causam menos impacto sistêmico. Os corticosteroides inalatórios para a asma, por exemplo, têm um efeito muito menor sobre os ossos do que os corticosteroides tomados por via oral, justamente porque a maior parte da substância age diretamente nos pulmões, sem circular pelo organismo todo. Se você usa corticoide oral e sua doença permite, vale conversar se uma formulação alternativa seria viável no seu caso. Outro passo fundamental é iniciar uma proteção óssea ativa em paralelo ao tratamento. Quando o médico sabe que um paciente vai usar corticosteroides por um período prolongado, a prática clínica recomendada é prescrever concomitantemente suplementação de cálcio e vitamina D, e em muitos casos, medicamentos específicos para proteger os ossos, como os bifosfonatos. Esses remédios atuam diretamente inibindo a atividade dos osteoclastos, reduzindo a velocidade de destruição óssea. O problema é que nem sempre essa proteção é prescrita automaticamente, e muitos pacientes ficam meses ou anos em uso de corticosteroides sem qualquer suporte para os ossos. O monitoramento regular é outro pilar essencial. A densitometria óssea deveria ser realizada antes do início de qualquer tratamento prolongado com medicamentos de risco, e repetida a cada 1 ou 2 anos durante o uso. Esse exame simples fornece um número, o chamado T-score, que indica com precisão em qual patamar está a sua densidade óssea e se há necessidade de intervenção mais agressiva. Sem esse monitoramento, você está voando às cegas. Por fim, vale mencionar que em alguns casos existem substitutos terapêuticos que funcionam de forma diferente no organismo e não carregam o mesmo risco ósseo. Para os inibidores de bomba de prótons, por exemplo, em muitas situações os antiácidos convencionais ou os bloqueadores H2 podem ser alternativas suficientes para o controle dos sintomas, com muito menos impacto sobre a absorção de cálcio. Cada caso é único, mas as opções existem e merecem ser discutidas. O ponto central deste capítulo é simples. Tomar um medicamento que afeta os ossos não é uma sentença. É uma condição que exige mais atenção, mais diálogo com o seu médico e mais cuidado ativo com a sua saúde. Como proteger e reconstruir seus ossos. Nutrição, suplementação e hábitos que fazem diferença real. Chegamos ao capítulo mais esperado, e com razão. Porque de nada adianta entender o problema se você não sabe o que fazer com essa informação no dia a dia. A boa notícia é que a ciência já tem respostas sólidas sobre o que realmente funciona para proteger e, em muitos casos, recuperar a densidade óssea. E a maioria dessas estratégias está ao alcance de qualquer pessoa, independentemente da condição financeira ou do acesso a serviços de saúde sofisticados. Vamos começar pela alimentação, porque ela é a base de tudo. O cálcio é o mineral mais associado à saúde óssea, e com razão, já que cerca de 99% de todo o cálcio do corpo está depositado nos ossos e nos dentes.
A recomendação para adultos é de aproximadamente 1.000 mg por dia, subindo para 1.200 mg em mulheres acima dos 50 anos e homens acima dos 70. O leite e os derivados são as fontes mais conhecidas, mas estão longe de ser as únicas. Sardinha e salmão com espinha, tofu, couve, brócolis, gergelim e feijão branco são fontes vegetais ricas em cálcio que muita gente ignora completamente. Uma xícara de couve refogada, por exemplo, chega a fornecer mais cálcio do que um copo de leite, e ainda vem acompanhada de vitamina K, um nutriente essencial para que o cálcio seja direcionado corretamente para os ossos e não para as artérias. Falando em vitamina K, ela merece um destaque especial porque é um dos nutrientes mais subestimados quando o assunto é saúde óssea. Existem dois tipos principais: a vitamina K1, encontrada em vegetais de folha verde escura, e a vitamina K2, presente em alimentos fermentados como o natto japonês, em alguns queijos e na gema do ovo. A vitamina K2, em particular, ativa uma proteína chamada osteocalcina, que é responsável por fixar o cálcio no tecido ósseo. Sem ela, o cálcio que você consome simplesmente não chega onde precisa chegar. A vitamina D, como já discutimos ao longo do vídeo, é outro pilar fundamental. E aqui existe um ponto importante que muita gente erra. A vitamina D que você obtém pela alimentação raramente é suficiente para manter níveis adequados no organismo. A principal fonte é a síntese cutânea, ou seja, a produção que acontece na pele quando ela é exposta à luz solar. De 15 a 30 minutos de sol direto nos braços e pernas, preferencialmente entre 10 horas e 14 horas, pelo menos 3 vezes por semana, já é suficiente para estimular uma produção adequada em pessoas de pele clara. Para peles mais escuras, esse tempo precisa ser maior. O problema é que a maioria das pessoas passa o dia fechada em escritórios e casas, e chega ao fim da semana sem ter se exposto ao sol uma única vez de forma adequada. Não à toa, a deficiência de vitamina D é considerada uma epidemia silenciosa no Brasil. Quando a alimentação e a exposição solar não são suficientes, a suplementação entra em cena. E aqui é importante ser preciso para não cair em erros comuns. O cálcio em suplemento deve ser tomado de preferência em doses divididas ao longo do dia, porque o intestino consegue absorver no máximo 500 mg de uma vez. Tomar tudo de uma vez só é jogar dinheiro fora e ainda sobrecarregar o organismo sem necessidade. A vitamina D3, na forma de colecalciferol, é a forma mais biodisponível e eficaz do suplemento e deve ser tomada junto com alguma gordura boa para potencializar a absorção, já que é uma vitamina lipossolúvel. O magnésio também merece atenção, pois ele é cofator essencial na ativação da vitamina D no organismo. Sem magnésio suficiente, mesmo que você tome vitamina D em abundância, a sua eficácia será limitada. Agora vamos falar de algo que muita gente subestima, mas que a ciência coloca no mesmo nível da suplementação em termos de eficácia: o exercício físico. E não qualquer exercício. Os exercícios de impacto e de resistência são os mais eficazes para estimular a formação de novo tecido ósseo. Quando você caminha, corre, pula ou levanta peso, está gerando uma pressão mecânica sobre os ossos que estimula diretamente a atividade dos osteoblastos. É como se o corpo recebesse um sinal claro de que aquele esqueleto precisa ser mais forte para suportar a demanda que está sendo imposta a ele. Estudos mostram que mulheres pós-menopausa, que praticam musculação 2 a 3 vezes por semana, conseguem não apenas estabilizar a perda óssea, mas em alguns casos aumentar a densidade mineral óssea de forma mensurável. A natação e a hidroginástica, apesar de excelentes para a saúde cardiovascular e para as articulações, não oferecem o mesmo benefício ósseo, justamente porque a água suporta o peso corporal, eliminando o impacto que é o principal estímulo para a formação óssea. Isso não significa que você deve abandoná-las, mas significa que elas devem ser complementadas com atividades de impacto ou resistência. Por fim, 2 hábitos que destroem silenciosamente o trabalho de todo o resto: o tabagismo
E o consumo excessivo de álcool. O cigarro reduz diretamente a absorção de cálcio no intestino e diminui os níveis de estrogênio em mulheres, acelerando a perda óssea de forma significativa. O álcool em excesso interfere na produção de osteoblastos e prejudica a ativação da vitamina D no fígado. Se você faz tudo certo na alimentação e na suplementação, mas fuma ou bebe com frequência, está enfraquecendo os seus ossos pela porta dos fundos sem perceber. Cuidar dos ossos não é um projeto para o futuro. É uma decisão que começa hoje, na próxima refeição, na próxima consulta médica, na próxima vez que você escolhe subir as escadas em vez de pegar o elevador. Cada escolha conta, e o seu esqueleto vai registrar cada uma delas. O que você vai fazer a partir de hoje? Chegamos ao final deste vídeo, e eu preciso ser direto com você. A informação que você acabou de receber tem o poder de mudar a trajetória da sua saúde. Não é exagero. É literalmente isso. Milhares de pessoas perdem qualidade de vida todos os anos, por causa de fraturas, cirurgias e limitações físicas que poderiam ter sido evitadas se elas soubessem o que você sabe agora. Vamos fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje. Os ossos estão em constante renovação, e certos medicamentos de uso comum, como corticosteroides, omeprazol, anticonvulsivantes, antidepressivos e diuréticos, podem desequilibrar esse processo e acelerar a perda de massa óssea de forma silenciosa. Os sinais de alerta existem, mas são sutis. Diminuição da altura, dor lombar persistente, cãibras frequentes e unhas quebradiças. Grupos como mulheres na pós-menopausa, homens acima dos 60 anos, pessoas com doenças inflamatórias crônicas e pacientes jovens em uso prolongado de medicamentos merecem atenção especial e monitoramento regular. Mesmo quem não pode parar o medicamento tem opções reais de proteção, desde o ajuste de dose até a suplementação direcionada e o acompanhamento com densitometria óssea. E a combinação de uma alimentação rica em cálcio, vitamina D, vitamina K2 e magnésio, com exercícios de impacto e resistência, é uma das estratégias mais poderosas que existem para proteger e recuperar a saúde óssea. Agora eu quero te deixar com 5 ações concretas que você pode começar ainda esta semana. Primeiro, revise os medicamentos que você toma diariamente e verifique se algum deles está na lista que discutimos. Segundo, marque uma consulta com o seu médico e leve as perguntas certas. Meus remédios afetam meus ossos? Preciso fazer densitometria? Existe alternativa ou ajuste de dose possível? Terceiro, avalie a sua alimentação e identifique se você está consumindo fontes regulares de cálcio, vitamina D e vitamina K2. Quarto, peça um exame de sangue para verificar seus níveis de vitamina D, porque a deficiência é muito mais comum do que se imagina e tem solução simples. Quinto, se você ainda não pratica nenhuma atividade física com impacto ou resistência, converse com um profissional de educação física sobre como começar de forma segura e gradual. Cuidar dos ossos é cuidar da sua independência. É poder continuar caminhando, brincando com os netos, viajando, vivendo sem medo de que um passo em falso vire uma tragédia. Não existe preço para isso. Se este vídeo abriu os seus olhos para algo que você não sabia, compartilha agora mesmo com alguém que você ama e que toma remédio todo dia. Pode ser a informação mais importante que essa pessoa vai receber este ano. Deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam saber disso e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala sobre saúde de verdade, com ciência, com clareza e com o cuidado que você merece. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.